Boa noite. Este é o canal Vida de Doutorando. Vamos gravar hoje uma aula. Vamos falar sobre o trabalho docente. Vamos ter como base da nossa fala o livro O Trabalho Docente, Elementos para uma Teoria da Docência como Profissão de Interações Humanas. É um livro de Tardif e Lessard. A base da nossa fala estará aqui, principalmente. E como suporte, vamos utilizar o livro de Selma Garrido, Estágio e Docência. Vamos utilizar o livro organizado por Rebolo, Teixeira e Perrelli, Docência em Questão. E vamos utilizar o livro organizado por Crisólia e Fiorentini, Cartografia do Trabalho Docente. É um livro que eu gosto muito. Então, nossa fala hoje vai estar baseada no livro O Trabalho Docente, de Tardif e Lessard. Vamos falar sobre prática, falar sobre formação continuada, vamos falar sobre as teorias, como acontece essa formação, o ambiente de formação deste educador. Na primeira fala, com base no livro de Tardif e Lessard, Trabalho Docente, eu gostaria de iniciar dizendo que a formação e o trabalho docente solicita um olhar consciente que possa contribuir cada vez mais com a construção de uma sociedade justa. Mas como acontece essa sociedade justa? Como ela é? Sociedade justa respeita a família, é contra as drogas, é a favor da vida, ama Deus e respeita e ama a nossa pátria. É necessário que o professor esteja comprometido em fazer a leitura da realidade. Como esse educador faz a leitura da realidade? É observando, é refletindo, é interagindo com o ambiente da escola aonde ele atua. Sabendo o que acontece nas famílias, com os pais, com as mães, com os alunos, se situar no espaço aonde a escola está localizada. O professor precisa organizar seu aprendizado e sua atividade profissional e que esta interação com o conhecimento propicie a transformação da informação do senso comum em uma abordagem científica. Eu tenho uma preocupação que, por muitas vezes, o professor poderá estar em sala de aula com conhecimento dos livros didáticos, que é o conhecimento que já aconteceu a transposição didática. Quem quiser saber mais sobre transposição didática, tem um vídeo aqui neste canal. Para que o professor atue em sala de aula, ele precisa ter em sua base primeira o conhecimento sábio ou conhecimento científico. Para que quando ele chegue na sala de aula com o conhecimento dos livros didáticos, ele tenha conhecimento, ele saiba onde está a origem daquela sua fala.
E no momento da implementação destas informações do livro didático, não pode diminuir o saber científico. É por isso que o professor, quando está na sala de aula, falando com a linguagem já transformada para a sala de aula, para aquele aluno que está ouvindo, ele precisa ter primeiro o conhecimento sábio ou o conhecimento científico. E cada professor na sua área precisa ser fodão, sim. Além de ser fodão na sua área, na sua disciplina, ele precisa ter saberes das outras disciplinas para que ele consiga fazer a transdisciplinaridade. Ele precisa saber passear pelas outras áreas de conhecimento. O professor não poderá limitar-se simplesmente a conteúdo, fazer-se necessária uma formação que considere a ação docente em sua amplitude e complexidade de maneira concreta e contínua. Eu sempre digo que o educador está condenado a ser um pesquisador. O educador necessariamente é obrigado a se tornar pesquisador permanente. É no resultado das suas pesquisas que ele irá demonstrar o seu saber científico, para que ele possa compreender e transformá-lo em este saber didático do dia a dia, da sala de aula, do seu dia a dia e da sua prática pedagógica. O educador precisa ser um profissional criterioso, que faz escolhas subsidiadas no conhecimento científico, constrói seu conhecimento considerando a diversidade social, cultural e econômica. É nesta diversidade que ele precisa conhecer o ambiente onde vive o seu aluno. Se ele souber como é o ambiente do seu aluno, ele vai atuar de forma mais facilitadora para que o aluno aprenda o que você ensina. Às vezes, quando o aluno pergunta: onde eu vou utilizar este saber da minha vida? Não temos respostas. Por que não temos? Porque não conhecemos esta diversidade social, cultural, econômica e política aonde vive o aluno. O educador precisa refletir sobre a sua formação e os trabalhos dos professores precisam ser solicitados do mesmo conhecimento para a resolução de problemas cotidianos. Isso se torna uma provocação. O professor precisa ser esta pessoa inquieta. O professor precisa ser o provocador do ambiente do ensino. É nesta reflexão, é nesta provocação que ele constrói a sua prática diária. É nesta provocação e nesta inquietação que ele constrói a sua formação teórica e prática. Tardif 2014 diz que a formação docente é um processo interativo, por meio do qual se torna um espaço de formação mútua, de afirmação de valores da profissão, propiciando o conhecimento profissional compartilhado, que unindo a prática, as discussões teóricas gera novos conceitos. Muito sabe a palavra de Tardif, porque é nesta construção, é nessa divergência, é nesta reflexão que o educador vai perceber, vai criar, vai produzir novos saberes. Tardif ainda diz que a formação de professores ensinam-se teorias sociológicas, docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas e muitas outras.
Vejam só por onde passa a necessidade do saber de um educador. A complexidade de teorias, a complexidade de saberes que ele precisa conhecer para poder atuar como educador eficiente e eficaz no dia a dia da sua prática pedagógica. Os saberes docentes precisam ser plurais e complexos, ponderando o professor como sujeito e a escola como espaço de formação em serviço. Aonde começa a formação do educador? Começa quando ele está ainda como aluno no estágio. É nesse estágio que o professor da disciplina precisa orientar este futuro profissional, que este aluno, quando está no estágio, precisa ter um olhar científico, precisa ter um olhar de pesquisador. Por vezes, o aluno não é bem orientado, o que é que acontece? O aluno está no ambiente da sala de aula, observando com olhar do senso comum e faz críticas evasivas no seu relatório. Este aluno estagiário precisa ser este aluno pesquisador e precisa observar e, juntamente com o professor do estágio, da disciplina estágio, construir novos saberes. Nova 99, ele fala que a trajetória da escola, bem como o papel do professor, sofre com as mudanças das transições da sociedade, incitadas pelos modelos culturais, sociais, econômicos e políticos. Nova fala que esta forma de ensinar, esta prática do dia a dia, ela não é parada, ela é um processo, ela está em movimento. Daí então pode-se deduzir, pode-se compreender que o saber, a prática, o conhecimento, as teorias, ela precisa estar em movimento, ela precisa ser um saber contínuo. Precisa desenvolver reflexões contínuas. Eu disse ainda há pouco que o professor está condenado a ser um pesquisador para sempre. A imagem do professor está cada vez mais ligada a um profissional fixado no saber e no conhecimento específico de sua área. Foi isso que eu falei ainda há pouco, quando eu disse que o professor precisa ser fodão, cada um na sua área de conhecimento. O professor precisa identificar-se e ver a necessidade de uma formação que seja continuada, com consistência teórica, que realize uma relação entre a teoria e a prática, gerando desta forma a praxis educativa. Agora, essa praxis educativa, como eu disse há pouco, ela não é parada, ela nunca vai estar pronta, ela precisa ser vivenciada, observada e melhorada todos os dias da sua vida de educador. O desenvolvimento do professor, bem como o desenvolvimento da escola, chamado pelo conhecimento científico que vem ao encontro das necessidades reais das pessoas. Quando eu digo que o educador precisa conhecer o ambiente aonde vive o aluno para ele criar formas de ensino e trazer para discussões teorias e práticas que acrescentem uma melhora na vida deste educador. O ensino precisa ser para transformação. O ensino precisa ser para melhora. Dessas considerações, decorre a defesa de uma formação inicial e continuada que ofereça ao professor um suporte teórico e prático consistente, que possibilite até
a este agir de maneira segura e competente. É essa preocupação contínua, este espanto, esta reflexão que vai trazer para este educador a capacidade e o nível das formas de ensinar. Só lembrando que, em termos de prática pedagógica, nós nunca estaremos prontos. Sempre a necessidade da melhora, sempre a necessidade de uma reflexão crítica para que possamos, então, construir novas formas, aperfeiçoarmos o que nós já temos, a forma como nós educamos. Tozeto fala que este desenvolvimento é uma discussão antiga, mas que precisa continuar. Porque, como eu disse, a vida do educador é a vida de um pesquisador permanente. Você nunca vai estar pronto. Nós nunca estaremos prontos. Sempre há necessidade desta melhora. A formação se desenvolve durante toda a vida. É a fala de Marcelo, 2009. O conceito de carreira docente está atrelado à ideia da sucessão de ciclos de vida do professor. Isso é uma fala de Tardif e Lessard, de 2014, porque a nossa vida também se transforma, também muda, se adapta às novas situações. E dentro de todo esse contexto, as crenças, as novas concepções são diferentes. E se as pessoas aprendem de forma diferente, o professor também aprende de forma diferente. Então, nessa sua formação, a necessidade de quem está fazendo a formação, está organizando a formação deste educador, precisa estar preparado também para a diversidade de formas de ensinar. Nós aprendemos de formas diferentes. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende olhando, tem gente que aprende escrevendo. São diversas as formas. O aluno é assim. O educador também não é diferente. Lessard, Tardif ainda afirma que o professor constrói o seu saber durante toda a sua vida. Ele chama isso de processo formativo. Se constrói durante toda a vida, reafirma que esta construção, este aprendizado é permanente. Eu vou trazer agora para a discussão Novo a 99. Ele defende uma formação continuada, mas ele fala que não é reciclagem. Deve ser uma qualificação para novas funções da escola e do professor. Quais são essas novas funções da escola e do professor? Em outro momento, poderemos gravar uma aula falando só sobre essas novas funções da escola e do professor. Mas para este momento eu só vou dizer que, se compararmos a escola de 10 anos atrás, não muito tempo, para os dias de hoje, quantas coisas mudou e quantas obrigatoriedades e quantas funções agora o professor é obrigado a atuar. Então, diante desta transformação, ele apoia as ideias de Tardif e Lessard quando diz que a vida do educador, como de qualquer pessoa, vai se moldando durante o tempo e vai se adaptando às novas questões. Se vai se adaptando às novas questões, precisa encontrar novas formas de ser do educador aprender. Precisa encontrar novas formas do educador desenvolver a sua capacidade da sua prática pedagógica. É importante a formação continuada, oportunizar o aprofundamento de conhecimentos e acesso a novos conceitos, que amplie a situação de análise do ensino e que venha contribuir com o desenvolvimento